Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast Vozes do Cotidiano com Nelma Camelo. Eu vou iniciar com a minha audiodescrição. Sou Nelma Camelo, cabelos curtos na cor castanha, pele clara, olhos verdes, faço uso de óculos na cor cinza. Estou usando uma blusa de manga comprida na cor azul marinho com listras brancas, calça jeans e tênis. E o nosso podcast hoje com o tema Além do Convencional, a vida de mulheres fora dos padrões. E para falar com vocês, destrinchar esse tema hoje, nós estamos aqui com a poderosíssima, que é expert no assunto, que vai poder falar muito bem para a gente, é a Valéria. Ela é professora da rede municipal em Valparaíso de Goiás e ela vai se apresentar de forma aqui bem tranquila. O que ela quiser falar, nós estamos aqui para ouvi-la, para receber com o coração aberto, sem julgamentos. Porque pelo tema, justamente fugir dos padrões, então o que ela vai trazer, muita gente pode ficar escandalizado. E não precisamos disso. Nós estamos vivendo uma nova era e a Valéria vai falar para a gente um pouquinho sobre tudo isso. Mas primeiro, seja bem-vinda e se apresente para nós. Obrigada, Nelma. Bom, como ela disse, né, meu nome é Valéria, sou professora. Hoje eu atuo como psicopedagoga aqui no município. Tenho 41 anos de idade. Não sou mãe, não sou casada. E é isso. É aí que tá. Esse é o nosso tema, é justamente fora do convencional, né? Além do convencional. Então é a vida das mulheres que optaram por não casar, por não ter filhos. E a gente sabe que a sociedade faz todo um julgamento. Seja você casado ou não, tendo filhos ou não, sempre existe um julgamento. Então a Valéria hoje, representando as mulheres, representando a força feminina, lembrando que o nosso podcast, ele tem como foco, como objetivo central, que é potencializar as mulheres, é fortalecer as mulheres, que muitas vezes têm a sua voz calada, silenciada pela sociedade. E com esse tema diferente, né, que ele é para cutucar aí muita gente, até para que as pessoas se percebam e não se julguem, porque às vezes quem vive uma vida assim se cobra muito. Por quê? Tem um padrão da sociedade e aí a sociedade me cobra, me impõe que eu case, que eu tenha 10 filhos, 3 filhos e que viva de uma forma tradicional, que foi criada lá na antiguidade. E a Valéria está aqui hoje para representar essa voz feminina que vai além do convencional. Valéria, pode nos contar um pouco sobre a sua trajetória e as escolhas em relação à sua vida pessoal e à sua vida profissional? Sim, então vamos lá. Isso começa assim bem ali, né? Quando a gente está saindo da adolescência e entrando na vida adulta, né? E nessa fase, né, dos 19, dos 20 anos de idade, quando eu passei no vestibular, eu entendia que eu precisava muito fazer minha vida dar certo, que eu não podia perder as oportunidades. Então, sempre fiz a opção de focar no estudo e no trabalho. Não vou falar que eu não saía, que eu não me divertia. Sim, eu saía com meus amigos, me divertia, conheci pessoas, mas nunca foi uma prioridade eu pensar, eu tenho que encontrar alguém, eu tenho que encontrar um homem para eu casar, eu construir minha família e ter meus filhos. A minha prioridade sempre foi pensar, eu preciso me formar, arrumar um emprego e trabalhar. Esse era o meu foco, né? Até porque eu fui criada assim. Eu lembro que quando eu era criança eu perguntava assim para minha mãe. Na época era primeiro grau e segundo grau, né? E aí eu perguntava, mãe, quando eu terminar o primeiro grau, o que eu vou fazer? O segundo. E depois, faculdade. Nunca entrou na conversa assim, você vai ter que fazer faculdade e encontrar alguém, casar, para ter filhos. Era sempre pensando no crescimento profissional, né? E nunca foi uma preocupação para mim. Assim, quando eu falo que nunca foi preocupação, encontrar alguém, eu nunca coloquei, nunca parei para pensar como meta. E não foi nada assim porque alguém me falou que não tinha que ser. Foi muito orgânico, foi muito meu.
É interessante porque, às vezes, essa sua dinâmica familiar, em muitas famílias a gente percebe assim, mãe, o que eu vou fazer quando eu terminar ali o primeiro grau, né? Na época, antigamente. Você vai fazer o segundo e depois? Não, você vai se preparar para casar, para ter filhos, para cuidar da sua família. Então, as suas respostas obtidas foram diferentes. Nunca teve ali, você precisa ali correr contra o tempo e achar a sua metade, né? A tampa da panela, porque são muitos nomes que a gente escuta, né? Então, assim, é interessante quando já se cria um padrão diferenciado, que isso vai perpetuando. Isso não quer dizer que a Valéria não possa vir a encontrar alguém. Só que, pela sociedade, com 41 anos, você já deveria ter pelo menos 3 filhos, né? E na sociedade atual, a gente percebe que já tem mulheres de 41 anos que são avós. E aí, a Valéria vem contra esse padrão convencional. E isso não é ruim, viu? Porque se ela está aqui sorridente, é porque também vale a pena, viu, gente? Valéria, quais foram os maiores desafios que você enfrentou ao decidir viver fora desse padrão convencional? Se é que teve, né, algum desafio? Teve e tem, né? Assim, com o tempo, eu percebi que eu fui ficando de fora de alguns eventos sociais. Ah, eu não te chamei porque você não é casada. Ou, então, poxa, a gente queria te chamar para a festa de aniversário do meu filho, mas você não tem filho. Gente, eu adoro festa de criança, pelo amor de Deus, né? E nunca me chamei. Assim, eu comecei a perceber, já teve uma situação, fui convidada a uma festa, festa de aniversário de uma pessoa do nosso trabalho. Quando eu cheguei lá, as mesas, né? Aquela coisa de buffet e tal. Eu falei, cara, onde eu vou sentar? Aí uma colega me viu e falou assim, senta aqui. Aí tava ela, o esposo dela e tinha mais 2 casais. E tinha uma cadeira lá sobrando. Eu fui, sentei e fui me servir. Quando eu voltei, fizeram um arranjo lá pra eu não sentar. Quando eu cheguei, tava lá minha bolsa, mas a cadeira não tava mais. E aí a minha amiga que tinha me convidado, eu olhei assim pra ela fez uma cara assim, tipo de desculpa. Aí eu falei, eu lá com um prato na mão, fiquei sem graça, deixei até a bolsa lá. E aí uma outra colega de trabalho virou e falou assim, onde é que você tá sentado? Eu falei, então, eu tô mais. Aí eu falei, por quê? Eu falei, eu não sei, eu acho que ali eu não posso, porque eu acho que eles não me cabe, eu acho que ele só pode casais ali. Aí ela com o marido dela, ela falou assim, para com isso, pelo amor de Deus, né? Então, assim, não é todo mundo que pensa assim, sempre tem alguém para acolher, mas é bem complicado, né? Eu acho até engraçado que eu teve aniversário de gêmeos, 5 aninhos, né? Filhos de um casal, amigos, e eu fui, ela me chamou, eu fui, ai, Valéria, só você mesmo que gosta de vir para festa de criança. Eu falei, mas gente, vocês são os pais, vocês não gostam, então... Por quê? Por que você tem que ser mãe? Por que para eu gostar de criança eu tenho que ser mãe? Né? Por que para eu conversar com um casal eu tenho que ser tá acompanhado, ser casado, tá, enfim, com alguém. É muito complicado, mas assim, eu vou aprendendo a lidar. Mas assim, também aquelas questões assim, de sempre perguntar, e aí, você vai ter filho? Quando que você vai ter filho? Por que você não tem filho? Por que você não é mãe? Por quê? Como se fosse uma obrigação. Né? Já teve até assim, já tive assim, até que ter comportamentos assim mais grosseiros, assim, para ver se parava de perguntar. Mas aí com a maturidade eu fui aprendendo a devolver, né? A devolver. Por que você não casou? Por que você é casado? Por que você não é mãe? Por que você tem filhos? E aí tem gente que para pensar por que ela tem aquela vida. Eu falei, pois é, você não sabe nem sobre o seu eu, você quer saber do meu eu. Então eu fui procurando assim dosar. Mas hoje, assim, eu vejo que, assim, eu tô bem madura e, assim, bem mais tranquila em relação às minhas escolhas e, então, vou sabendo levar. É nessa situação que você exemplifica aí a questão de uma festa, onde eram casais, tinha uma cadeira, você coloca a bolsa, sai e volta, já não tem mais a cadeira. Até culturalmente falando, a mulher, ela é banalizada. Então, ela é tida por muitos como uma presa, como um objeto ali
como se fosse realmente se ela tivesse à disposição. E aí, pelo fato de terem casais e você estar sozinha, de repente as próprias mulheres fizeram questão de tirar a cadeira. Por quê? Porque parece que você está disponível, sendo que você tem a sua escolha de permanecer só, de não estar casada. É. Eu pensei nisso, na hora eu percebi, né? Mas é muito complicado, né? Infelizmente, assim, é uma coisa que a gente ainda está aprendendo a lidar, aprendendo a respeitar uma a outra, né? A questão da sororidade, de respeitar. Teve uma... Não, assim, são vários fatos. A gente vai conversar que eu vou lembrar. Teve uma vez um colega comprou um apartamento, fez o open house e não me chamaram. Aí o pessoal começou a comentar, eu fiquei calada, é um amigo... Então, olha, a gente não te chamou porque a gente acha que a namorada dele tem ciúmes de você. Aí eu até brinco, falei assim, gente, que sucesso é esse? Que se tivesse sucesso, eu tava com alguém lá, eu tinha levado alguém, eu não estaria sozinha. Aí esse meu amigo falou assim, Valéria, você sabe, né? Eu falei assim, não, e peraí. Quando eu o conheci, ele era solteiro. E eu estava solteira. E nunca aconteceu nada. Porque essa insegurança, né? É muito complicado. E assim, às vezes a pessoa tem que entender o que é bom para ela e não é bom para mim, né? Às vezes o que ela tá achando que é bom para ela, para mim eu não vou ter interesse. Falta a segurança, né? E aí a gente pensa em questão de sociedade, de estrutura, sempre colocam uma mulher para, né? Com essa coisa de inimizade, de uma estar competindo com a outra e não é assim, né? Pode ser mais leve. Quando você fala assim, a pessoa não conhece o seu próprio eu e vem perguntar sobre o meu eu, no sentido de estar lá com filhos, casado, e pergunta para você, por que você não casou? Por que você não tem filhos? E quando você volta essa pergunta para ela, por que você casou? Por que você tem filhos? Será que de repente ela nunca tinha parado para analisar e de repente após as suas questões, aí, seus questionamentos, largou tudo? O que será, né? Já foi, eu acho engraçado que eu voltei a fazer terapia, né? Isso foi pauta na terapia, né? E aí eu cheguei à conclusão assim, que eu falei assim, cara, mas se eu tivesse casado lá no começo, lá naquela coisa dos 20 anos e tal, dependendo, né, com as pessoas que eu namorei naquela época, assim, hoje provavelmente eu não estaria casada. E a minha pauta na terapia seria ser mãe solo, por exemplo, né? Tá lutando para estar criando essas crianças sozinhas, enfim. São escolhas, né? Uma questão de escolha. Você pode compartilhar um momento de realização ou sucesso que você experimentou e que exemplifica a sua escolha de vida? Uma medalha aí, né? Olha, eu acredito que pelo fato de eu me sentir tranquila, né? Em relação às minhas escolhas e ser quem eu sou e de estar onde eu estou, né, e poder ir aos lugares onde que eu quero ir, estar, eu acho que isso já é uma grande vitória, é uma grande conquista. Eu sempre ouvi, assim, colegas falarem, eu queria tanto fazer tal curso, eu queria tanto estar fazendo um mestrado, estar fazendo uma especialização, alguma coisa, mas a demanda da família, isso elas não, né, não conseguem estar nesse lugar, né? E eu vejo isso, essa é uma liberdade que eu tenho, eu vejo isso como uma conquista, né? Não quero dizer que quem tem uma escolha diferente da minha não tem essas vivências, tem. Mas, assim, eu não posso negar que para mim é bem mais tranquilo, é bem mais fácil, né? É uma decisão minha. Quando eu quero fazer ou estar em algum lugar, é só eu, né? Você consegue definir, assim, vida fora dos padrões? Gente, o que é padrão, né? O que é padrão? Que padrão é esse? Que padrão é esse que a sociedade impõe? O que a mídia impõe? Então, quais são esses padrões? Então, o que seria realmente viver fora desse padrão? Olha, eu acho que as pessoas acabam me colocando nesse lugar. Eu nunca saí por aí levantando bandeira falando vamos ser solteiras, nunca coloquei, nunca vi isso como um problema. Eu acho que o maior problema é como as pessoas enxergam isso, né? Não sei, talvez esse meu comportamento, meu estilo de vida deve incomodar as pessoas, né? Igual a gente estava falando antes. Deve fazer questionar, né? Eu já ouvi relatos de amigas que têm a minha idade e elas falavam assim que
que na cabeça delas, assim, eu terminei o ensino médio, é casar e ter alguém. E já ouvi muito, e assim, com o passar do tempo, eu já vi muita gente falando assim, nossa, mas você já tá com tal idade, você não vai casar, você não vai ser mãe. E eu ficava assim, pô, mas eu não tô preocupada. Calma. Ai, mas eu tive uma colega que falou assim, não, mas eu me preocupo, eu quero casar. Eu falei, mas vai dar certo. E pra mim tá dando certo. Eu acho assim, a vida é muito bonita pra gente ficar se preocupando com algumas coisas, né? E viver bem. Mas assim, com relação a essa sua escolha de permanecer solteira, de cuidar de você, de cuidar da sua vida, alguém da família reage a isso também? Ou é só fora que se tem essa vivência de escutar alguma piadinha, alguma coisa? Olha só. Então, tanto do lado materno quanto paterno, eu sou a segunda neta. E eu não casei, né? E as primas mais novas foram casando, né? E aí algumas pessoas começaram a perguntar, e você vai casar quando? E você vai casar quando? Só que eu vim de uma família de mulheres muito fortes. A minha avó não casou, eu tive uma tia que não casou e não teve filhos. E eu pegava e falava, gente, mas por que essa cobrança? Minha avó não casou, a tia não casou, por que assim, eu vou casar? E teve um tio que uma vez eu me cobrar, minha filha, você vai casar quando? Eu falei, tio, o senhor foi o último a casar e foi super cobrado. O senhor gostava? Aí a esposa dele do lado, vai, toma. Então, assim, isso acredito, né? Que vê que a minha avó deu muito certo, que a minha tia deu muito certo, sem precisar de seguir esses padrões impostos, né? Eu acho que isso me dá força, né? Para ficar ouvindo algumas coisas, né? Que bom, né? Historicamente já vem da família isso. A questão de fortalecer, de que você pode ser quem você quiser, que você pode estar aonde você quiser e que você não precisa necessariamente estar com alguém para você ser respeitada, para você ser valorizada, né? Não ser vista como a sociedade gosta de falar mesmo, na questão de você estava numa festa e se você chegou até uma mesa onde tinham somente casais, era porque talvez você fosse provocar alguém. Então, é preciso realmente jogar isso tudo por terra, desmistificar que isso é o padrão que a sociedade coloca, né? E que realmente você está fora desse padrão que, na verdade, o seu padrão muitos querem ter. Muitos querem estar, e por isso quando falam para você, mas eu não tenho tempo disso, daquilo, porque a minha condição hoje não me permite, né? Tenho tantos filhos, isso e aquilo, e de repente, poxa, Valéria, eu queria tanto trocar de lugar com você um instante. Então, cada um faz a sua escolha, vive a sua maneira. E assim, eu acredito que independente do seu estado civil, né? Uhum. Você pode fazer, gente, a vida é uma só. Você tem que estar onde você quer estar, entendeu? Seguir o que seu coração está pedindo para você fazer. Lógico que cada um vai ter seu tempo, vai ter sua liberdade, vai ter um momento para aquilo. Mas não desistir. E, cara, não tá legal aquela relação? Sai, tem que ter coragem. Também não é fácil, né? Por fato de ser solteira, por exemplo. Vai chamar um pedreiro para reformar alguma coisa. Ele não vai validar o que eu falo. Levar o carro na oficina. Eu tenho que estar muito atenta para saber se o mecânico tá sendo honesto. É mulher, então vai ser fácil. Então, assim, tem certas... Já aconteceu eu fui mandar para o apartamento que eu ia mudar. O pintor, meu amigo, me conhecia, estava lá. O síndico foi reclamar com ele, e aí eu falei assim, por que você está reclamando? Ele, não, é porque você não é casada. Então eu falei, não, mas não precisa. Eu falei assim, ou o senhor vai querer pagar também a mão de obra dele? Se o senhor for pagar, tá tudo certo. Mas assim, tem essa parte, mas eu acho que independente das nossas escolhas, não vai ter só o bom, vai ter a parte difícil. Mas a gente tem que seguir, tem que ter coragem, né? Tem que ter coragem pra gente ser quem a gente é, o que a gente quer viver. Você coloca ali a questão da sua família, né? Da parte das suas ancestrais, sua avó, a sua tia. Então foram mulheres que não se casaram, mas que hoje você está aqui.
Mas dentro da sua família foi algo diferente. Mas analisando ao redor, você percebe alguma evolução na aceitação ou reconhecimento dessas escolhas? Ah, hoje sim, né? Hoje eu vejo que é uma coisa assim, que as pessoas conversam mais, que as pessoas debatem. Eu vejo muitas meninas, né, mais jovens, lá na casa dos 20, assim, dos 30, elas vêm me perguntar, mas com outro olhar, não assim para julgar porque você não casou, né? E eu até falava assim, olha, gente, nessa época eu acho que a idade da paixão, aquela dos 20 anos, que a gente se apaixona muito, que é quando casa e vive essas coisas. Eu vi algumas coisas em alguns relacionamentos e eu não achava legal. Só que naquela época não tinha nome. Algumas coisas, algumas situações não eram nome e eram muito mais normalizadas. Só que eu via aquelas coisas ali e eu não, cara, isso não é legal. Ele gritou comigo. Vou pegar minha bolsa e vou embora. Ia. E minhas amigas, você vai embora? Eu falei, eu vou, ele gritou comigo, gente, eu não vou ficar aqui não. No meio da festa, o cara gritar comigo, eu vou ficar aqui, eu vou embora. Então, assim, outras, não, mas é assim mesmo. É porque ele é nervoso, sabe? Começava a normalizar esse tipo de comportamento. Apesar de não ter os nomes que a gente tem hoje, eu falava, não, aqui nesse lugar eu não quero estar. Então, assim, eu acho que até quando eu falei lá da terapia, que eu falei que eu cheguei a essa conclusão, talvez se eu tivesse entrado nesse movimento, hoje eu estaria solteira, né? Separada, né? Eu estaria divorciada, enfim. Mas eu acho que hoje se discute mais, fala-se mais sobre isso. Hoje a mulher ela tem um espaço de pensar mais na carreira dela, a gente tem mais liberdade de escolhas, né? E é tanto que hoje a gente vê mulheres com uma idade mais avançada sendo mães, e se não dá para ser mãe, tem a questão do processo de adoção. Eu acho que hoje fala-se mais sobre isso, né? Bem mais discutido. E é pouco, né? É muito pouco, não é todo mundo, mas eu acho que está avançando, né? Pode-se viver muito bem, só basta respeitar as escolhas alheias, né? Eu sempre falo isso, que se você respeita o espaço do outro, tudo vai fluir bem, né? E assim, com relação ao assédio, você percebe que há um assédio maior? Tem, com certeza tem. Eu participo de uma atividade, assim, em grupo, né? E é uma atividade mista, né? Homens e mulheres. E eu vejo que alguns têm um comportamento diferente comigo em relação a algumas amigas que são casadas, que os maridos estão ali naquele espaço. E a forma que eles se aproximam de mim é completamente diferente. Só que, assim, não estou falando que ninguém pode se aproximar. Só que é uma palavra que a Nelma está citando aqui a todo tempo, o respeito. A gente tem que saber respeitar. Aquela coisa, né? Eu sou validada se tiver um homem ao meu lado. Eu só serei respeitada se estiver um homem ao meu lado. Então, na verdade, o respeito nem é a mim, né? É ao cara, né? Ela é casada, então não vou mexer com ela e tal, por conta do marido. Assim, é nítido isso. Infelizmente, eu tenho que passar por essas situações. Mas ultimamente eu tenho jogado pro universo esse pessoal, sabe? Pra não me E na verdade o respeito deveria existir ali nessa situação. Assim, ela não quer nada, então eu respeito e me afasto. E não é, né? Como ela tá sozinha, então deixa eu me aproximar e deixa, né? Chegar agora, se ela estivesse com alguém como as outras estão, eu ficaria na minha, né? Então é muito complexo. Quando eu falo assim da pessoa estar acompanhada, é até as brincadeiras, o tipo de brincadeira. A pessoa não me conhece, vem com uma brincadeira que eu não acho que é brincadeira, e eu falo, não, mas eu não te dei essa liberdade, eu não te dei esse espaço. Mas se for com uma outra mulher que ela tem alguém, eles não vão fazer. Acha que é uma zona livre, né? E não é assim. Fácil de se transitar, né? Não é Mas assim. é preciso se impor mesmo, né? Você, quando não se silencia, não se cala, não se permite que as outras pessoas te calem, você se impõe o respeito mesmo ali e as pessoas começam a te observar, opa, não, nessa eu não vou, né? Então já recuam e deixam você ser quem você é, né? Você disse tudo. Eu sei quem eu sou, entendeu? Ter essa liberdade de ser desse jeito, de ser livre para eu falar o que eu quero, expressar meus pensamentos.
E isso as pessoas não estão acostumadas a ver as mulheres tendo esse tipo de, né, de estarem nesse lugar. Se eu não gostei do comportamento, se eu reclamo, é raivosa, né? E se eu não gostei e fico calada, eu aceitei, eu deixei. Então, não é assim, né? Eu prefiro ficar com fama de raivosa, mas ter o meu espaço respeitado, colocar um limite dentro daquilo ali. E assim, que conselhos você daria para as mulheres que pensam, que estão considerando assim, olha, eu quero realmente seguir um caminho assim, da minha própria companhia, né? Da solitude ali, não é solidão, é diferente. É diferente. Então, de você viver na sua própria companhia, de você se apreciar, de você ter essa liberdade, o que você diria para essas mulheres? É isso, gente. A vida, como eu falei, a vida ela é muito linda para a gente viver presa. É uma chance única de passar por isso aqui. Então, a gente tem que fazer aquilo que nos faz bem e que te dê liberdade de você ser quem você é. Quem realmente gosta da gente vai aceitar a gente do jeito que a gente é e vai estar ali do nosso lado. Aproveitar as oportunidades, que nunca é tarde para você ser quem você quer ser. Então, bora lá. E como é que você enxerga o futuro das mulheres que optam por viver fora dos padrões convencionais, sejam eles quais for, né? Assim, os padrões. Porque existe o padrão de beleza. Se, né, a sociedade vem e impõe ali a questão de tem que ser magro, a cintura tem que ser igual ao de violão, né? E aí se a pessoa já passa acima do peso ali, 5 quilos, 10 quilos, e aí isso já também é um padrão criado pela sociedade, né? Então, assim, o que você acha? O que você pensa? Como vai ser daqui a 10 anos, 20 anos, essa questão dos padrões? Consegue ter uma visão? Então, hoje eu vejo a sociedade muito dividida, né? A gente tem dois extremos, assim, muito fortes, né? Eu vejo que tem pessoas, assim, mais livres para essa questão mesmo de estética, de corpo, de estilos de vida. E tem uma que quer manter isso ali, que acredita que ele quer o certo. Eu espero muito que a gente pare. Hoje eu sinto que a gente está tendo um retrocesso. Né? Então, assim, eu quero que as pessoas, assim, seria interessante se as pessoas parassem para pensar que o interessante do ser humano é evoluir e que não importa se você vai se sentir bem com o seu corpo nesse formato, se você gosta de fazer uma academia, de fazer uma atividade, vai lá e faça. Se você gosta de ser feliz assim, não, eu não gosto muito, tô preocupado só com a minha saúde. Tá tudo bem, gente. Eu espero muito que daqui no futuro as pessoas tenham mais essa liberdade de elas serem quem elas querem ser, né? Apesar de hoje, eu vejo que tem essa... Talvez seja porque a gente esteja se passando num processo de transformação, né? E esses processos, eles são bem conturbados. Quem sabe que daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, a gente volte para... não, foi desse jeito, para hoje a gente está aqui onde a gente está, porque... Todo o processo de mudança, de transformação, ele causa, né? Não tem como. Mas a minha esperança é que a gente esteja bem melhor do que hoje, né? Que a gente tenha mais liberdade. E como é que você vê essa questão desses padrões que a gente escuta tanto desde a nossa infância? Como é que a educação escolar, poderia trabalhar isso? Desses padrões, né? Olha, hoje eu não tenho sala, né? Mas eu acredito que hoje não tem como a gente não falar sobre isso. Eu trabalho com crianças do ensino dos anos iniciais. Quando você vai estudar sobre geografia, que você vai falar sobre grupo familiar. Não tem como hoje você não falar que o grupo familiar hoje é diferente do que se colocava há 20 anos, há 30 anos. E por mais que eu coloque que um grupo familiar é pai, mãe, filho e filha, não adianta, porque as crianças que eu recebo ali, o grupo familiar dela é diverso, é diferente. Elas mesmas vão colocar e vão falar, lá em casa quem cuida de mim é minha avó. Lá em casa só tem mulheres. Lá em casa é minha mãe, é minha avó e cuidando de todo mundo. Minha mãe trabalha e minha tia, então, minha tia cuida.
Eu acredito, assim, que a gente tem que estar com a cabeça muito aberta para poder estar trabalhando, estar falando sobre isso. Porque a gente recebe essas crianças, né? E elas são um reflexo, elas trazem o que tem dentro de cada casa, dentro da nossa sociedade, essas crianças levam pra gente. Então, eu não posso ignorar esses assuntos, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado e sempre colocar para eles o respeito, e eles entenderem que tem as diferenças, tem a diversidade. Eu já ouvi muito, assim, lógico, eles são super curiosos, perguntam, você é casada? Você tem filho? Não. Já ouvi muita aluna falar assim, eu acho que eu vou querer ser que nem você. Quando crescer, eu falei, por quê? Porque é muito mais fácil. Eu vejo o que minha mãe faz para cuidar da gente. Então, eu fico assim, falei, olha, eu falei assim, eu espero que você seja feliz. Se você casar, tá tudo bem. Se você não casar, tá tudo bem também. Mas, assim, é um olhar diferente, né? Não dá pra gente ignorar, a gente tem que falar, tem que conversar com muito cuidado, né? Mas eu acredito, assim, que o que a sociedade está vivendo, as crianças levam lá pra gente. Então, não tem como não falar. É verdade. Valéria, eu te agradeço imensamente pela sua participação. Participação de uma conversa tão leve, tão gostosa. E se você fique à vontade para fazer as suas considerações finais. Eu que agradeço a oportunidade. É sempre muito bom falar sobre isso, conversar. A gente vai pensando sobre os caminhos que vai seguir e assim, a mensagem que eu deixo é que a gente tem liberdade de estar onde a gente quer estar e tenha coragem para você ir atrás dos seus sonhos, viver a sua vida do jeitinho que você quer. É isso. Muito bem, chegamos ao fim de mais um podcast Vozes do Cotidiano, conversas relevantes com Nelma Camelo. Lembrando que humanizar é preciso e você que nos acompanhou até agora, receba aí o meu abraço forte de luz.